Eu vou apresentar, então, a esteira de viabilidade. Aqui vocês vão conhecer um pouco como a gente trabalha para identificar janelas de oportunidade e quais são as ferramentas disponibilizadas para vocês poderem trabalhar. A visão geral do método Moni vai ser apresentada para vocês a partir da jornada do franqueado na esteira de viabilidade. Então, a partir do primeiro momento onde ele começa a coletar dados até o comitê de crédito e o contrato de permuta. Vamos falar dos primeiros steps dessa jornada, né? Step 1, 2, 3 e 4. Vamos focar em partes. Então, esse material tende a fazer uma introdução macro, falar dos 4 primeiros e focar principalmente no Step 1. É o primeiro passo do franqueado em direção à primeira casa, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta. E ele é um passo obrigatório. Vamos falar um pouco do papel do franqueado e do papel da Moni nesse processo e o ritmo esperado. A jornada do franqueado ele é composta por 8 passos. O último passo é a gente ter um contrato com o terrenista. Então, ter essa propriedade do lote, né, que é firmado via contrato de permuta. Então, o franqueado entra como representante da Casa Moni. Dentro da praça dele, a gente vai começar a trabalhar com pesquisa de perímetro para oportunidade. Então, esse Step 1, ele serve para trazer informações sobre o perímetro como um todo, entender todas as oportunidades possíveis lá dentro, para poder fazer uma hierarquia, uma ordem de preferência, escolher o que prefere, para começar a detalhar essa hipótese de viabilidade, né? Algo que seja líquido. Então, o Step 2, a gente começa a falar sobre qual é a localização que a gente escolheu dentro do todo, qual é a faixa de preço que a gente quer trabalhar e qual é o produto que se comporta bem naquela localização, naquele preço e que já foi identificada uma demanda. O passo 3, a gente vai para uma negociação. Então, todo esse trabalho, toda essa pesquisa serve para ter insumos para vender essa incorporação e poder fazer parcerias para dividir o lucro da incorporação com o terrenista. Essa etapa é a etapa onde a gente tem uma conversão mais baixa, né, dentro dessa esteira toda. Então, até aqui, a gente precisa, principalmente na primeira casa, falar com muitos terrenistas para poder chegar num consenso entre as partes, né, um interesse mútuo de fazer aquele projeto em parceria via permuta. Então, por ser uma conversão baixa, até aqui a gente vai trabalhar em volume. Uma vez que essa negociação foi feita, o trabalho ele passa a ser mais até que operacional do que estratégico. Por quê? O quarto passo é um checklist legal, aonde a gente vai precisar identificar se aquele produto pensado para aquela localização é possível de ser construído. Então, o ideal é, quando está fazendo a pesquisa do perímetro e já identificando um condomínio, ir observando como são aquelas casas. Se aquilo que a gente está pensando em produto tem algo similar na mesma localização. Por exemplo, se eu quero construir uma casa de garagem mais 2, eu tenho que entender se existe esse tipo de tipologia naquele condomínio. Temos que conferir sempre qual é os recursos laterais, frente e fundo, se aquela casa cabe. Isso a gente já pode fazer aqui no passo 2, mas no passo 4 a gente precisa começar a trazer mais visão dos demais itens do manual construtivo. Então, o franqueado, nesse passo 4, vai ler o manual e vai preencher esse checklist. Feito isso, a gente vai pegar esse checklist preenchido e vai acoplar a casa no terreno. Então, tudo aquilo que é feito a partir de um catálogo de produtos começa a ser orçado, acoplado no lote escolhido, né, definido por essa negociação do passo 3. Aqui a gente vai definir os gadgets também. Então, junto com o orçamento, a gente vai começar a entender se o aquecimento de água é a gás, é elétrico, a partir do que o franqueado vai trazer
de similaridade com outras casas à venda no mesmo preço. Com essas informações, né, de contrato de opção assinado, com as condições comerciais alinhadas, a casa acoplada com o orçamento feito, a gente consegue levar isso para um comitê de crédito. Passado o comitê de crédito, que acaba funcionando na prática como um rito de passagem, onde as definições sobre produto, localização e preço foram definidas, a gente vai para a diligência. Então, a diligência é uma investigação do lote, né, sobre o imóvel, sobre o proprietário. E nesse momento também a gente abre uma contabilidade, porque o franqueado vai precisar dessas pessoas jurídicas para assinar o contrato de permuta. Assinado o contrato de permuta, a gente começa a passar para o passo 9, que já é a etapa de operações. Então, aqui internamente, a gente vai começar a fazer o projeto legal e, já no próximo passo, protocolar o projeto no condomínio e na prefeitura. O que são os steps 1, 2, 3 e 4? Os primeiros steps, então, dessa esteira, a gente consegue entender em ordem cronológica. Então, eles acontecem um na sequência do outro. O primeiro step, a gente entende ele aqui como afiar o machado. Então, ele é um foco na coleta de informações para criar hipóteses de viabilidade. É considerada a fase mais crítica, pois estabelece a base para a previsibilidade dos resultados. No Step 1, então, a gente vai entender qual é a ordem de liquidez identificada na praça e a ordem dos esforços que vão ser alocados na busca por negociações. Então, é uma fase mais crítica, porque ele precisa ser bem feito para o restante da operação também ser bem feita, né? Um Step 1 bem feito leva a hipóteses boas, negociações boas, um comitê bom. O Step 2, a gente vai detalhar essa hipótese. Então, aqui vou ter um olhar macro, a gente identifica qual é a preferência, e no Step 2, foca nessa preferência para detalhar, então, as vantagens dessa localização, o preço, né, via BCA, e o produto via catálogo Moni. O Step 3 vai ser o momento de vender incorporação. Então, aqui, a gente vai ter um onboard, né, um preparo sobre entender como funciona o contrato de opção e, junto com esse conhecimento da praça e dessa oportunidade, levar essa alternativa mais vantajosa para o corretor e para o terrenista. Vai fazer várias negociações até fechar uma aqui no Step 3. Por aqui a gente tem uma média, né, de 10 negociações para fechar uma. Então, tem que trabalhar para a gente poder fazer esse trabalho em volume, né? Quanto mais facilidade tiver de sentar numa mesa de negociação e vender a incorporação, a gente sabe que essa conversão é menor, mas como a gente tem aí muitos franqueados que não vêm desse universo, a gente entende que o volume é crucial. Vivido esse Step 3, fechou um contrato de opção, a gente vai elaborar todo esse material para um Step 4, que é o dossiê do comitê. Então, esse material vai falar desses 4 passos e depois a gente vai continuar conversando sobre os demais passos da esteira. Por que o Step 1 é obrigatório? Então, a execução rigorosa dessa etapa inicial permite que o franqueado defina com clareza qual produto desenvolver, em qual condomínio atuar e em qual faixa de preço se posicionar, com uma expectativa realista de venda em até 12 meses. Então, aqui a gente tem que lembrar que tudo isso serve para a gente trabalhar numa faixa de preço que a gente sabe que é confortável para a Moni, acima de 12 mil metros quadrados. Por isso, a gente começa a olhar quais condomínios estão trabalhando nessa faixa, como está a venda desses condomínios, né? E essas duas informações tendem a, na maioria dos casos, triar a hierarquia de esforços. Então, o método ele vai se basear em 5 pilares. Oferta, né? Entender como que estão a quantidade e qualidade de casas à venda no condomínio, preço, estado de conservação. Isso vai levar a um padrão competitivo real, custo dos lotes, né? A gente vai mapear como que estão a variação de preços,
no comportamento do público, né? O que eles estão comprando, o que eles não estão comprando. E essa relação entre valor vendido e quantidade vendida vai trazer para a gente uma hierarquia de esforços. Então, em suma, essas etapas servem para disponibilizar informações para elaboração de hierarquia de oportunidade, para elaboração de hipóteses em volume, lembrando daquela conversão 10 para 1. Nessa elaboração de hipótese, né, coleta de dados, a gente vai ter um papel do franqueado e um papel da Moni. Então, o franqueado ele é sempre responsável por identificar a oportunidade, né? Ele que vai prospectar, vai conversar com os corretores, vai olhar casas à venda para poder estar sempre olhando para a localização, né? Incorporação é localização, 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 produto, né? Dentro do catálogo Moni, o que a gente consegue ofertar para esse mercado, e preço acaba sendo algo que a gente não escolhe, mas a gente pode trocar o produto. Por isso é interessante sempre testar mais de um produto na mesma localização para entender como que o preço também se comporta com essas mudanças de produto. Nesse relacionamento, a Moni é responsável por disponibilizar a metodologia, esse material todo que a gente vai ver a seguir, para guiar o franqueado no que fazer e em que ordem. Então, sempre aqui vocês vão perceber que a Moni dá a receita e o franqueado vai fazer o bolo. O ritmo esperado para esse trabalho de repisar o Step 1, né, ver o que entrou no mercado, o que saiu, como que tá as vendas pelos condomínios, é uma recorrência mensal, para a gente poder garantir aqui uma aprovação trimestral em comitê. Então, como vocês sabem, a gente conta com 4 casas por ano, por isso que a gente conta que vocês vão estar trazendo hipóteses boas, né? Pelo menos 10 aí por trimestre. Na primeira casa, é indispensável esse ritmo e esse volume, para a gente poder estar aprovando no trimestre, no comitê, uma casa.